14.2, nós vamos rever a aula sobre criações de frango. E aí, galerinha, como foi uma aula geral, porque nós vamos ter as outras aulas de aprofundamento em cada sistema de criação, anota aí todas as dúvidas que podem ter surgido, porque daqui a pouco a gente vai fazer atividades. Meu diretor, aumenta a tela aí para nós. Galerinha, então a aula 14.2, aquele bate-bola jogo rápido sobre manejo e criação de frangos. Professor, e o que nós vimos nessa aula? Principalmente aí, galerinha, nós temos o manejo de produção, aves e o nome. Por exemplo, avicultura. Nós vimos. O que é avicultura? Avicultura é o processo de criação de ave. E esse processo de criação de ave, meus queridos, ele pode ser em ambiente para produção de carne, ovo ou para as dois. E ainda tem a ave ecológica. Com isso, nós temos a atividade chamada de avicultura. E quem faz toda a demanda da avicultura é o avicultor. As aves, elas apresentam uma aptidão. O que é aptidão? Postura, por ovo. Aptidão de corte, é carne, produção de carne. E existem algumas raças que têm dupla aptidão. E aí nós vimos também aqui, eu vou aparecer. Para mim, meu diretor, nós também vimos o quê? Mas tá aí um pouquinho para mim, isso, meu querido. Nós temos sistemas, tanto para ave de corte, para ave de postura, para ave que tem a dupla aptidão, nós temos o sistema semi-intensivo, intensivo e o extensivo. Professor, cada um desses sistemas vai depender do objetivo de você, produtor, que você quer daquela ave. E aí tem uma estrutura, um galpão. Nós temos, então, uma arquitetura desse sistema, de acordo com o processo de produção. Exemplo, criações das aves, se for para postura, se for para corte, ou se você vai utilizar o sistema intensivo, semi-intensivo ou extensivo. Intensivo, mão de obra. Tem que ter muita mão de obra porque ela vai ficar paradinha. Ela não vai gastar energia. Então alguém tem que ir lá trocar água, trocar o bebedouro, fazer os manejos sanitários, tomar cuidado com o período de vacinação por causa das doenças que podem afetar, principalmente o trato árvore respiratório e o trato intestinal, gastrointestinal dessa ave, evitando também não só que tenha doenças, como a Newcastle, que pode afetar o sistema respiratório da ave, como parasitas que podem dar diarreia nesses animais. E sempre lembrando, a ave em sistema intensivo, para corte, está em cima de uma cama, de uma manavalha, né? Sarrapilhas, que são madeirinhas, toda picadinha lá para absorver a umidade dos dejetos. Se você fizer um manejo manejo incorreto do processo de alimentação, a ração cai ali e começa a fermentar. E essa fermentação pode dar diarreia, porque a ave tem o hábito de ficar bicando o chão, que a gente chama de cama. Também nós vimos o quê? As fases do desenvolvimento do animal. Para cada fase de cria, fase de recria e fase de produção, tem um manejo adequado e também tem o que, professor? A alteração, nivelamento do bebedouro, nivelamento do comedouro. Cada fase dessa requer um cuidado. Como? Debicagem. Claro que eu já falei da vacinação, mas a debicagem, professor, que você tira 25% do bico inferior, que é 1/4, 2/3 ou 1/3 do bico superior, tanto para a ave de corte como para a ave de postura. Qual o objetivo? Fazer com que esses animais que são exímios selecionadores de grãos, eles estão lá bicando, evita que eles comam grãos maiores, para que eles se alimentem da ração homogeneamente. Mas é só isso? Não. Quando você tem uma dinâmica dentro do seu galpão, não pode fazer barulho, tem que ser o mesmo criador, não pode ter muita alteração. Você chega numa aviária, elas estão o quê? Elas estão... Você bate a palma, elas se assustam. Então elas bicam. Uma ave começa a sangrar.
se tem alguma ferida, você deixou cair água na cama e começou a fermentar, deu uma dermatite na ave, ela vai lá e fica bicando. Então tem que evitar, você tem que conhecer a fase de cria, recria e produção, ok? Meus queridos, agora vocês vão ficar com atividade, mas daqui a pouco o tio volta para a gente fazer as correções. Tchau! Muito bem, já voltamos, foi rápido, não foi, queridos? Olha aí, ó, deixei vocês fazendo as atividades, mas agora é hora de nós corrigirmos essas atividades. Como estamos aqui no primeiro ano, iniciando essa NBAZ, sempre é bom a gente deixar aqui esclarecendo para você que está chegando aqui com a gente. Vou deixar aí, ó, a questão no quadro. Vou pedir pro meu diretor ampliar depois, e aí nós vamos ler primeiro juntos a pergunta. Vou mostrar a resposta. Agora que é o importante, galerinha. Questões abertas. Não se preocupe. Não é para estar as mesmas palavras. Não precisa escrever as mesmas palavras. O que a gente tem observado aqui, professor? Presencial, que aí o seu estudante pode estar falando assim, poxa, eu não coloquei essa palavra. Mas vamos ver. Muitas vezes, o nosso estudante não colocou o termo técnico. Mas ele descreveu. E aí, tá certo? Tá. Eu vou deixar a questão aberta para o estudante colocar entre parênteses o significado do que ele descreveu, que é o termo técnico. Tudo bem? Não está errado. Questões fechadas. Se tiver questões fechadas, alternativa A, B, C, D, eu vou colocar o gabarito E e o colega aí, o estudante colocou C. Não se preocupe, a gente vai explicar por que as outras não contemplam. E se tiver necessidade, a gente volta lá no slide, explica e volta para a questão, tá bom? Vamos começar? Meu diretor, aumenta essa tela aí. Questão 1. The question 1. Vamos ler juntinhos aí, ó. Requer investimentos tanto de capital como mão de obra. Alto investimento, galera, ó. E mão de obra, espaço e equipamento, investigação sobre incubação artificial, necessidade nutricional e controle de doenças, o sistema de criação das aves descrito acima, alternativa A. Extensivo, semi-intensivo, intensivo, superintensivo ou pré? O que está falando aí? Pré-extensivo, essa foi boa. Para mim, meu diretor, galera, lembra? Nós temos quantos sistemas de criação? Só 3. Intensivo, semi-intensivo e extensivo. Extensivo solto. Nós vamos ter uma aula de galinha orgânica, que é aquela galinha trabalhada alimentada somente com produtos orgânicos. Então, aquele que está solto. Tem o semi, que um momento da vida vai estar preso, outro momento vai estar solto. E tem o intensivão, lembra aquele que requer mão de obra, porque ela vai estar parada, ela não vai poder se mover, então alguém tem que trocar ração, alguém tem que fornecer água, tem que tomar cuidado com a temperatura, então requer um investimento. O único que contempla aqui é o quê? Intensivo. E aí tem que ficar ligadinho. Por quê? Essa aula é uma aula geral, nós vamos ter aquela aula, uma imersão e falar assim, fazer o levantamento da sua propriedade. A sua propriedade tem como iniciar o quê? O sistema intensivo, extensivo, semi-intensivo? Qual é a melhor raça para você iniciar a produção ou a criação de galinha? Tá bom? Vamos lá então para a próxima? Aumenta aí, meu diretor. Questão 2. The question 2. O procedimento de debicagem divide-se em 2 partes. Esquematize identificando o procedimento de debicagem. Meus queridos, para mim, aqui ó. Professor, por que o senhor colocou isso aqui? O senhor falou que era só de forma geral. Gente, eu vou colocar a resposta, porque isso é um procedimento que nós até alteramos lá a dinâmica para realizar isso aqui. Nós só temos 3 procedimentos de debicagem. Um procedimento no bico inferior e 2 procedimentos no bico superior. Tá bom?
é para que você, sempre, quando a gente falar de debicagem, você consiga fazer essa comparação da imagem e do objetivo. Evitar que esse animal que tem um bico, olha o bico dele, preciso, é inato da ave ficar bicando. E ela seleciona direitinho o que ela quer. Então, primeiro objetivo disso, gente, é evitar que ela selecione o grão, a ração, tanto para postura como para corte. Outro objetivo, se você for fazer sistema intensivo, aí faz debicagem também. Então, postura, você faz debicagem. Corte só faz debicagem se for intensivo, porque o animal está parado, o animal está... Aquela cama, são 200 animais num galpão. E se você, sem querer, que pode acontecer, derrubou a água, não observou que o sol está entrando na cama, você não removeu a cama, aí começou a fermentar, o animal vai lá e bicou. Ou então o animal deitou em cima de uma coisa úmida, que você não fez o manejo de limpeza direito. Aí começa no ventre do animal, ou na coxinha dele, começa a dar fungo. O animal vai lá e bica, ele fica estressado e começa a fazer o canibalismo com os outros animais. Hierarquia. Ou o vizinho, o coleguinha foi visitar o seu galpão, fez barulho. Porque barulho estressa o animal. Tem que ser, sempre vai realizar os manejos com o máximo de silêncio. E a mesma pessoa. Então não é só para amenizar o processo de escolha de grão. Evitar o estresse e o canibalismo. Tudo bem? Ok, então professor, se ele não desenhou, mas ele colocou aí primeira fase, segunda fase, os procedimentos, também está perfeito, está corretíssimo, tá bom? Aumenta a tela para mim aí, meu diretor. Questão 3. Referente ao manejo durante o processo de criação das aves, podemos dividir o processo em 3 fases. 3. O manejo, é verdade, se divide em 3 fases. O processo em que durante a transferência deve ser realizado a seleção e padronização das aves, agrupando as frangas. Professor, por que o senhor colocou frangas? É só para lembrar, gente. Quando nós estamos fazendo isso, tem a sexagem, o dimorfismo sexual. Eu quero fêmeas. Se é postura, porque quando é pintinho, a gente sabe quem é macho e fêmea. Tem que fazer sexagem. Tem um técnico que faz a sexagem e separa macho de fêmea. Agora, pode acontecer de alguma vez cair o macho lá na postura? Pode. Acontece. Tem que evitar isso. Então, frangas para a conformação do peso e maturidade sexual. Esta fase refere-se a qual fase de cria? Procriação, recria, cria inicial, ovulação ou está na fase de produção? Gente, isso é o quê? Se for postura, postura põe o quê? Ovos. Se for corte, qual é o produto? Carne. Então é produção, não tem como ser outro. Fase de produção. Produção para corte, produção para ovo. Ei, professor, pode ser os dois? Aí é uma raça de dupla aptidão. Nós vamos ver isso também. Tudo bom? Tudo bom! Vamos para a 4ª questão? Vamos! The 4th question. Em uma construção do galpão para um sistema avícola, é de suma importância, então nós diríamos, this very, very important then, a estrutura do lanterninho. Assinale a alternativa que corresponde ao objetivo dessa estrutura em regiões quentes. Pessoal, eu tenho que aparecer. Deixa eu explicar uma coisa. Vem cá, meus queridos. Eu sei que é uma aula, que nós estamos fazendo uma aula geral aqui, mas eu vou deixar claro uma coisa. Lanterninho, ele é muito utilizado aonde? No sul do Brasil. Porque no sul do Brasil tem um período de inverno, tem um inverno rigoroso. O lanterninho, ele auxilia no processo que quando as cortinas laterais estão suspensas, permita que ocorra a renovação do ar, para não deixar a formação de gases e matar as galinhas sufocadas. Tudo bem? Na nossa região, também
tem esse processo, esse objetivo. Mas lembrando bem que a nossa região não faz frio. Agora, na nossa região, nós temos um período de estiagem e um período de inverno amazônico, que é chuva para dedéu. E aí que as contínuas também têm que estar o quê? Suspensas. Mesmo assim, elas servem, os lanterninhos estão ali para auxiliar na dinâmica da qualidade e umidade do ar e também como temperatura. Isso foi uma introdução. Mas vamos ver aqui as alternativas. Vamos ler juntos? Aumenta para mim, meu diretor. Olha só, alternativa A, pessoal, favorece uma aclimatação quente. Olha o direcionamento. Renovação do ar, melhora a temperatura e umidade. Ah, gente, nem precisa ler o resto, né? Mas vamos lá. Controle da entrada da umidade, renovação do ar e facilita a entrada de água. Realiza somente a renovação do ar. Então tem palavrinhas aí que matam, né? Por exemplo, somente matou essa questão. Entrada de água matou essa questão. Controla a entrada da umidade. A entrada da umidade controla. Favorece uma aclimatação quente. O que matou foi isso aqui, ó. Se fosse aclimatação, só aponto até aqui. Então, a única, ó, renovação do ar, melhora a temperatura, porque não pode falar se é quente ou frio. Deixa a temperatura de acordo com a necessidade daquele galpão. Se lá fora, no exterior, está quente, dentro tem que estar numa temperatura adequada. Então, a única alternativa aí, galerinha, não adianta. É a alternativa B. Tá bom? Tá bom, tá bom. Quinta questão. A debicagem é um manejo? É. De suma importância? Sim. Quais os 4? Meus queridos, olha só, nessa questão, porque pode ter gerado dúvida. Assim. A debicagem é um manejo de importância? Sim. Quais os 4 objetivos desse manejo? Agora, nesse momento, se tivesse perguntado assim, quais os objetivos desse manejo? Olha a diferença. Se perguntasse quais os objetivos desse manejo, o estudante não seria obrigado a colocar todos. Só o que ele lembrava. Mas agora eu quero os 4. Eita, que cada um agora deve ter falado errei. Não, vamos fazer assim, gente. Eu vou colocar a resposta e você vê o que você esqueceu de colocar, você acrescenta. Aí fica meio, aí você verifica aí como você escreveu, mas tem que ser os 4 objetivos. Possa ser que você escreveu junto e contempla. Aumenta a tela, meu diretor. Então nós temos aí, ó, vou colocar tudo. Evitar ou reduzir o canibalismo. Você colocou só canibalismo? Tá certo. Evitar que as aves escolham as partículas maior da ração. Certo. Minimizar o efeito de hierarquia social. Certo. Melhorar a variabilidade do plantel. Ah, professor! Oi! I don't believe this! I forget it for the question! Eu esqueci esse 4 item. Melhorar a variabilidade do plantel. Gente, quando você coloca assim, ó, minimizar o efeito da hierarquia social, indiretamente, tu está proporcionando uma melhor variabilidade do plantel. Tá bom? Muitos eu sei que já podem ter esquecido a 4. Porque o efeito social não deixa que todos desenvolvam... Ah, peraí, aqui. Vem aqui para mim rapidinho, diretor. Essa hierarquia social faz com que um frango brigue e não deixa que o outro coma ou se alimente. Isso pode dificultar o desenvolvimento homogêneo, tá bom? Só para esclarecer que a 3 é muito semelhante a 2, mas são diferentes, tá? Vamos para a sexta questão? Olha na sexta questão aí, galerinha. Aumenta para mim aí, meu diretor. Esquematiza o galpão. Ah, sim, tá aí a resposta. Ó. Esquematiza o galpão avícola, enfatizando a estrutura, que é o lanterninho. Imprescindível para manter a temperatura e a regulação da atmosfera e o bem-estar animal. Tá bom? Pode voltar, meu diretor. Meus queridos, estamos finalizando aqui a correção das atividades. Um abraço a todos vocês e, ó, daqui a pouco a gente volta com mais outro assunto para vocês. Tchau, gente!